Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então, vamos lá, continuando aqui nosso conteúdo no nosso curso de comissário. Vamos aqui hoje falar sobre hidrometeoros e litometeoros, certo? Então, vocês sabem qual é a diferença entre um nevoeiro, uma névoa úmida e uma névoa seca? E por que esses fenômenos são tão importantes para a aviação? Né? Então, aqui a gente vai estudar o que são hidrometeoros, litometeoros, a diferença entre hidrometeoros precipitantes e depositantes, e alguns fenômenos como nevoeiro, chuvisco, fumaça, poeira, névoa seca, névoa úmida. Então, tudo explicado de forma simples, didática, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá. Hidrometeoros, o que são? Hidrometeoros são fenômenos atmosféricos formados por água, seja no estado líquido ou sólido. Ok? Eles podem estar suspensos no ar, depositados em superfícies ou precipitando na atmosfera. Ok? São extremamente importantes na meteorologia aeronáutica, né, porque eles afetam a visibilidade, formação de gelo e a segurança do voo. Ok? Então, temos aqui no caso aí, né, como eu falei, vão tá aí a importância também nas operações de pouso e decolagem, certo? Então, temos aqui os hidrometeoros precipitantes, né? São aqueles que caem da atmosfera em direção ao solo. Chuva, chuvisco, neve, granizo, tudo sólido, né, que vai cair da atmosfera, ok? Então, tiver ali aquela chuva, você vai lembrar do hidrometeoro. Tiver aquele chuvisco de manhã, aquela preguiça que dá, né, de ir pro trabalho, lembrar do hidrometeoro. Neve, aqui no Brasil, né, acho que só a região sul, que é onde eu moro, centro-oeste, é impossível nevar, né? Basicamente. Porém, granizo já caiu algumas vezes, né? Principalmente naquelas chuvas de final do ano, depois que sai a seca, ok? Então temos aqui a diferença entre eles, né? Temos aí o... No caso... Ixi, calma aí, que isso aqui eu... não é da aula não, pulei sem querer. Esqueci de apagar no caso. Aqui, ó. Agora sim. Temos aí o chuvisco, né? Chuvisco é uma precipitação muito fina e contínua, ok? Então vai ser aquelas gotas muito pequenininhas que acabam reduzindo a visibilidade, né? Porque elas são gotas minúsculas, mas que vão fazer ali o conglomerado, né? Vai atrapalhar a visibilidade. Então pode dificultar operações de pouso e decolagem. Alguns aeroportos que não tem, por exemplo, instrumento de o ILS, né, Instrument Landing System, não podem operar nesse caso. Okay? Temos aí os nossos hidrometeoros depositantes. Né, são fenômenos em que a água se deposita sobre superfícies. Então temos aí o orvalho, geada e o gelo. Né? O orvalho que em Brasília tem, por exemplo. Está nessa época que está meio frio. Quando você acorda, você vê ali o carro todo molhado, mesmo sem ter chovido. Né? Isso é do orvalho. Okay? Geada e o gelo também. Então, vão ocorrer quando há resfriamento da superfície, beleza? E aí também temos os nossos litometeoros. Litometeoros, eles são fenômenos compostos por partículas sólidas não aquosas suspensas no ar, ok? Ou seja, não são formados por água. Grande diferença, então, entre um hidro e um litometeoro. Hidro vem de água, lembrar que eles são compostos por água. Lito não tem a ver com água, então são partículas sólidas, né? No caso aqui uma precipitação do vulcão, por exemplo, né? Uma precipitação não, é, ai, agora esqueci quando o vulcão explode, gente. Deu branco agora. é, caraca, tá na ponta da língua. Erupção, que é a erupção do vulcão, né? Explosão aqui, até ver a onda de choque, né, das nuvens. Enfim, né? Então, alguns exemplos, né? Vão ser poeira, fumaça, areia, cinzas. Eles vão afetar principalmente a visibilidade, qualidade do ar e operações aeronáuticas, beleza? Então, vamos falar aqui de alguns deles, né, para a gente diferenciar. Temos aqui a poeira, né? Comum em qualquer lugar do mundo. Né? Muito difícil um lugar não ter poeira. Aqui mesmo onde eu moro lá, por exemplo, tem uma obra, estão construindo um prédio. Cara, tipo, cada 2 dias eu tenho que limpar meus móveis, que sai aquele laranja de poeira de acumulado, né? Que vem do ar. Então, são as partículas sólidas, né? Elas podem ter origem no solo seco ou nos ventos fortes, ok? Regiões áridas também bem comum. Aqui no caso Cerrado, né, Brasília, bem comum, aquela poeira laranja que deixa o nosso tênis imundo.
né? Então ela pode reduzir visibilidade e prejudicar os motores também, dependendo da situação. Temos aqui nossa fumaça, né? Fumaça são partículas originadas por combustão, né? Podem vir de queimadas, incêndios, poluição, né? Grandes capitais, por exemplo, São Paulo vai ter a poluição ali por fumaça, então, milhares de carros ligados ao mesmo tempo, né? Essa fumaça sobe, dependendo ali da temperatura, essa fumaça não consegue se dissipar, vai produzir essa poluição, ok? Então vai reduzir a visibilidade e vai contaminar o ar também, né? São Paulo tem um dos ares, acho que ares talvez, agora o português não é comigo. Um dos ares mais poluídos, né? Aí do Brasil, infelizmente. Temos aqui, né, os efeitos, como eu falei. A névoa seca, no caso aqui bem comum também em Brasília. Inclusive aqui a imagem de Brasília, né, no Congresso. Névoa seca é um litometeoro formado por partículas secas suspensas no ar, ok? Então ela pode ser poeira, fumaça, poluentes, ok? E quais são suas características, né? Ela vai ter esse aspecto acinzentado e redução da visibilidade, tá? Não vai ter água, né? Não vai ser por conta de chuva. E aí a gente tem a névoa úmida. Ui, eu pulei a névoa úmida aqui no slide, não tem problema não. Pra gente falar da névoa úmida, a névoa úmida é formada por pequenas gotículas de água suspensas no ar, ok? Então, a névoa úmida, por exemplo, se cair na ANAC, a névoa úmida é considerada um hidrometeoro? Sim. Por quê? Porque ela é formada por gotículas de água suspensas no ar, ok? Umidade elevada e redução moderada da visibilidade. E aí a gente vai ter o nevoeiro, como está aqui no slide. O nevoeiro é o seguinte: é uma concentração intensa de gotículas de águas próximo ao solo. Então também vai ser considerado um hidrometeoro porque contém água. Então, quando houver um nevoeiro, a visibilidade vai ficar bem prejudicada, e no caso inferior a 1000 metros. Operações aí só, por exemplo, aeroportos que operam no ILS CAT-3, né, que é o instrumento de rádio que vai guiar a aeronave até, se não me engano, 100 pés do solo, um pouco antes, não, talvez, não lembro agora, tá? Esse nevoeiro ele afeta muito a aviação, né? Porque ele pode impedir pousos e decolagens e ele vai exigir aí o procedimento por instrumento, né? Já que a gente não tem um visual do solo, beleza? Temos aí a névoa. A névoa, qual que é nevoeiro, névoa úmida, é muita coisa, né? Pra gente lembrar. Mas qual que é a diferença aqui entre um nevoeiro e a névoa? Vai ser semelhante, né? A névoa ao nevoeiro, quase um trava-língua. Porém, menos intensa. Então a névoa não vai afetar tanto quanto o nevoeiro. A característica da névoa é ser superior a 1000 metros, ok? E também é formado por gotículas de água suspensas. No caso, então, é considerado um hidrometeoro. Beleza? Então, é importante, né, a gente compreender esses hidrometeoros, porque a gente vai, no caso aí para os pilotos, né, até mesmo para o comissário, claro, para a ANAC, né. No caso, na minha prova não caiu isso, mas pode ser que nas de vocês caiam, né. Então, avaliar condições de visibilidade, melhorar o planejamento do voo, né, no caso aí para os pilotos, compreender fenômenos meteorológicos, aumentar a segurança operacional, né. Inclusive, por exemplo, a situação de comissário. Você começou a trabalhar como comissário, tem uma criança com muito medo porque tá com nevoeiro, né? E aí ela pergunta se vai dar pra voar mesmo assim, se não, como é que vai dar pra voar se não dá pra enxergar? E ali, tendo seu conhecimento, você fala, a gente não consegue ver com o olho, mas o instrumento da aeronave auxilia os pilotos a terem noção e tal, pra até acalmar, né? Não pode ser uma criança, um idoso, né? Alguém que tenha receio de voar, que isso aí vai ser, praticamente todo voo vai ter alguém ali que não goste ou que tenha medo de voar. É bem comum, a gente vai ter que estar pronto pra isso, beleza? Então, chegamos aqui à nossa conclusão, né? Que os fenômenos atmosféricos, como o nevoeiro, a fumaça e a poeira, podem impactar diretamente as operações aéreas, ok? Então, conhecer os hidrometeoros e os litometeoros são essenciais para qualquer profissional aqui da aviação. Beleza, galera? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho e comenta aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Beleza? Então, próximo vídeo a gente vai continuando com esse tópico de meteorologia. Fechou? Forte abraço, tamo junto, é nóis. Fui.